Seja muito bem-vindo ao Hebraico Bíblico. Vamos aprender hoje os adjetivos. Nós estamos diante de algumas palavras, lembrando sempre que é da direita para a esquerda. Estas três letras que aparecem aqui, basicamente, é a raiz que vamos ter em todas as outras três palavras. Observe que é a mesma raiz. A diferença é que vai ter aqui um sinal, um pontinho, um hic, e aqui nós temos um alongo, mas a raiz são três, ou seja, o tet, que é o T, o vav, eu não estou me referindo a esse pontinho em cima, mas esse vav aqui, e aqui o vet, constituindo a raiz. São três consoantes esta raiz. Note bem que nós temos aqui, então, o T, o Vav Rolen, que nesse caso funciona como vogal, O, e aqui nós vamos ter o Vet. A gente pronuncia Vet porque não tem um pontinho dentro. Desta maneira tem som de V. E como é que a gente pronuncia? Tov. Tov é o adjetivo que nós estamos inserindo nesta matéria sobre a língua hebraica. Tov, bom. A partir da raiz, que são aquelas três primeiras consoantes, a gente vai formar agora o plural. O todo está aqui. Esse pinguinho aqui embaixo, eu estou sinalizando aqui com o mouse, ele, que é o HIRIC, que equivale ao I, juntamente com esse iode aqui, que é equivalente ao nosso Y, e a terminação M, aí a gente pronuncia essa forma final, im, im. É que nem na palavra Elohim, im. A raiz com o restante, a gente vai pronunciar tovim, 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 bons. Se aqui tov singular, bom, bons, tovim. Lembrando que o plural masculino vai ser caracterizado pela essa forma final aqui, o mem, o iod, mais esse pontinho aqui embaixo do V, esse im. Agora, nós temos o feminino, a palavra feminino, feminina do adjetivo bom. E qual é? Lembra aqui que nós temos as três consoantes, não é verdade? Repete aqui em todos esses quatro exemplos, porque é a raiz. A diferença é que tem embaixo do vete um A longo e aqui no final um R que não é pronunciado. E como é que a gente vai pronunciar? Tová, tová, da direita para a esquerda. Tová é, no caso, a palavra feminina no singular, que significa boa. Temos aqui bom, tov, tovim, bons. Aqui, tová, boa. E agora, a gente vai ver a forma plural, que traduzindo seria boas. Aqui é boas. E como é que fica essa forma aqui? As três consoantes, repete, vai ter aqui o Vav Rolen, que funciona como a vogal O, e termina com o Tav, que é o T. Note que nós temos esta forma de T, e aqui também nós temos o Tet, que também é o T. Tem dois tipos de T. O Tet
e o taf. A diferença é que esta é a última consoante do alfabeto hebraico. A gente já sabe então a pronúncia. Aqui é tov, até aqui, não é isso? Isso mesmo, tov. Aqui você tem um O com T, ot. Como é que a gente vai pronunciar? Boas, tovot. Tovot é boas. Está na forma feminina no plural. Aqui a gente tem algumas informações importantes. Geralmente, quando termina em termos de pronúncia, inclusive grafia, porque a pronúncia você vai respeitar a grafia. Quando termina geralmente nesse A, como aqui, geralmente vai ser, no caso, na forma feminina. Por exemplo, assim, homem é ish, ish. Feminino, no caso, mulher, isha. Percebeu a pronúncia? Ó, homem, ish. Mulher, isha. Peixe, dag. Mas existe também, pasme, o feminino de peixe. Isso mesmo. E qual é a forma feminina de peixe no hebraico? Dagá. Termina com essa pronúncia A. Só para que você tenha uma ideia. Uma outra informação aqui que já foi passada é que geralmente termina, tirando essa consoante aqui, termina com esse pontinho, esse iode, que é o Y, e esse M na forma final, esse M, indica um plural masculino. E quando nós terminamos, e quando você vê essa pronúncia, ot, é um plural feminino. Em cima, masculino, embaixo, a forma feminina. Uma outra palavra, por exemplo, em hebraico, quando diz lá sobre as gerações, toledot, esse ot, a terminação. A gente está aprendendo adjetivo, mas ao mesmo tempo agregando outros conhecimentos importantes no aprendizado da língua hebraica. Observe bem que da direita para a esquerda nós temos o Ain. Esse Ain é um som mudo, não tem som de Y, não. É mudo, para não cair numa pegadinha. Então aqui é mudo, vai pegar o som emprestado aqui desse patá, que é o A breve, e aqui é o M na forma final. E a gente vai pronunciar A-M, am. E aqui você já viu algumas vezes, am, tov. Am, tov significa um povo bom. Isso mesmo, um povo bom. Note que nessa expressão, cuja tradução é um povo bom, não tem o artigo indefinido. Sempre vai aparecer o artigo definido. Agora, na ausência, pense agora não com a mentalidade utilizando a nossa língua portuguesa. Aqui, em português, a gente fala assim, coloca um artigo indefinido, um ou uma, não é isso? Não é dessa forma? Sim. Mas no hebraico, quando não tem esse artigo indefinido, pressupõe que se trata desta forma, ou seja, am, é povo, tov é bom, mas por não ter o artigo definido, implica que trata-se de algo indefinido. Por isso, a gente traduz um povo, digo, um bom povo. Povo está aqui, bom está aqui, mas pressupõe que
Você pode colocar na sua tradução um bom povo. Agora, com o artigo, é diferente. O artigo esse artigo aqui agora é definido. Tanto esse ha quanto esse ha aqui, a diferença aqui é só que um está com a breve, o patá, e aqui é o camis. Um a longo, essa é a diferença, mas em termos de pronúncia é a mesma. Ha, ha. Esse artigo definido já está o quê? Desculpa a redundância, definindo, dizendo que é o povo. E como é que a gente vai fazer a leitura? Ha, o povo, ha, tov. Você não vai falar o povo, o bom. Você vai traduzir simplesmente o povo, o bom povo. Note bem aqui, ó. Ha, que é o povo, ha, tov. Ou seja, o bom. Numa alusão que o bom povo. Pode parecer um pouco complicado, mas esta forma aqui é no caso que a gente chama de atributivo na língua hebraica. Qual é a diferença aqui? Primeiro, você vai ter que identificar, que nem você faz na língua portuguesa, o substantivo. O substantivo aqui, veja bem, é amo, é povo, tá ok? O tov é um adjetivo, que é justamente a matéria deste vídeo, é um adjetivo. E, por sua vez, nós temos dois artigos que significa definido, o artigo definido, e que vai concordar com a forma singular na hora da tradução. Por esse motivo que ficou, no caso atributivo, o bom povo, porque vem depois do substantivo, é atributivo porque é qualificativo, e sempre que que o substantivo tiver artigo, o adjetivo também terá. Mas na hora da tradução você não precisa repetir o povo, o bom. Você não precisa traduzir. Mas porque na língua hebraica, obrigatoriamente vai ter essa repetição do artigo. Lembrando, a gente tem que pensar dentro da mentalidade hebraica, dentro dessa cultura, porque a gente está lidando com outro idioma. Se este caso aqui é chamado atributivo, qual é o caso a seguir? É o caso predicativo. A gente já viu que o atributivo indica atributo, confere atribuição e é qualificativo. Agora, o predicativo, assim na língua portuguesa como no hebraico, ele vai classificar o sujeito da oração. Ele vai qualificar ou classificar, portanto, o sujeito. Ele sempre vai vir antes do substantivo, para ter uma ideia, e é completivo. O adjetivo ele nunca levará artigo nem quando o substantivo tiver. Porque nesse caso aqui, qual é o adjetivo? Aqui é tóvel. Ele não leva o artigo, porque ele está na forma predicativa. É uma questão gramatical, atributivo e predicativo. Mas vamos por parte apenas uma tradução para que você tenha uma ideia da identificação das consoantes e vogais, venha localizar onde os adjetivos. Onde é que está o adjetivo aqui? Está aqui, tov, adjetivo. O outro adjetivo na frase de baixo, tov, tá bom? Aqui nós temos a palavra que é povo. Povo, mas aqui tem o artigo, o povo.
porque vai concordar. Se é povo, como é que a gente vai traduzir essa parte de cima? Como não tem o artigo definido, ha, por exemplo, você vai ler como que aqui é tove, é bom, povo. Você não vai traduzir para a nossa língua bom, povo. Como a gente sabe que não tem um artigo, logo está na forma e deve ser traduzido com a maneira indefinida, sem o artigo, né? Portanto, a gente vai traduzir como um povo é bom, porque está na forma predicativa. Um povo é bom. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas pode ter certeza, a dificuldade maior não é com a língua hebraica, e sim com a nossa língua portuguesa. Muita gente tem dificuldade de lidar com as classes gramaticais em nossa língua. Mas com o tempo você vai se habituando. Não desanime, continue. Aqui nós temos o todo, que é bom. Aqui você tem o ra, que é o artigo, e amo. Opa, trocou aqui. Isso, amo. Como aqui está na forma predicativa, você, ao pé da letra, seria assim, ó. Tov, bom, o povo. Ou seja, a ideia de bom povo não faz sentido traduzir assim, faz? Não. Como é que a gente traduz? O povo é bom. Tanto esses dois casos aqui, ó, está na forma, ó, esse e esse está na forma predicativa. Esse aqui está no modo que eu vou chamar de atributivo. Mas é importante que você distinguiu o adjetivo, viu a forma singular, plural, tanto no masculino quanto no feminino, e já vai ampliando um pouquinho o conceito do hebraico no tocante à sua terminologia.